Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Sua Bíblia já deve estar aí marcada, espero que sim, para a gente poder seguir acompanhando a nossa série de mensagens. João, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 60 até os 71. Todos acharam? Sim? Então eu vou ler aqui, você me acompanhe, por favor. João, capítulo 6, o verso 60, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Verso 66, daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Por que você é cristão? Por que você é um seguidor de Jesus? Por que você o busca? Por que você ora? Por que você vem à igreja? Por que você lê a palavra? Por que você é um cristão? Essa pergunta, meus irmãos, ela é importante para a nossa reflexão, porque Jesus, ele sempre teve muitos seguidores, mas nem todos o seguem com a motivação correta. Desde os tempos do ministério terreno dele, como nós vemos aqui, havia uma multidão de milhares e milhares de pessoas seguindo Jesus. Ainda hoje, milhões e milhões de pessoas, numa manhã de domingo como essa, estão lotando as igrejas porque são cristãs. Mas por que seguem Jesus? Se você perguntar para a multidão, seja aqui do texto, seja hoje, a multidão que segue Jesus é unânime em dizer que ama Jesus. A multidão quer estar perto de Jesus, a multidão busca Jesus. Ele é uma unanimidade. Todos o desejam, todos o querem. Mas nem todos têm a motivação correta. Se você observar comigo o texto que já foi exposto aqui, mas lembrando, no capítulo 6, o texto nos mostra que havia muitas motivações pelas quais as pessoas seguiam Jesus. Lá no começo do capítulo 6, por exemplo, no verso 2, o texto diz, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, grande parte dos seguidores de Jesus estavam atrás de milagres, de curas. Havia uma outra parte daquela multidão, está lá no versículo 26 do capítulo 6. Então Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Havia então uma outra parte da multidão que queria comida, que queria mais pão, presenciou a multiplicação de pães, ou ficou sabendo da multiplicação e queria comer. Então seguia Jesus, atrás da comida. Da mesma forma, no verso 34, eles mesmos disseram para Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Existia ainda um outro grupo, lá no versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Existia um outro grupo, então, que via em Jesus um líder político,
um líder militar, um líder que iria romper a opressão do Império Romano e libertar o povo de Israel. Um líder que resolveria os seus problemas. Pessoas que seguiam Jesus com as mais diversas motivações. E ainda hoje é assim. Ainda hoje Jesus tem seus milhões e milhões de seguidores. Mas grande parte está atrás de Jesus com a motivação errada. Grande parte dessas pessoas que se dizem cristãs estão atrás de prosperidade, de bênçãos, de sucesso, de casamento, de ficar livre dos problemas da vida. Ainda hoje, as pessoas seguem Jesus com motivações erradas. Mas existe um momento, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, e é sempre assim. Você pode até ter sido atraído por esse tipo de mensagem. Você pode até ter começado com a motivação errada, mas chega um momento em que o Evangelho é totalmente exposto para você. Chega um momento na caminhada que você se depara com o Evangelho completo. Chega um momento que você conhece o Evangelho como um todo, não mais uma parte dele. Chega um momento que nós nos deparamos com a dura mensagem do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele é um todo. Você não pode fracionar o Evangelho. Você não pode partir o Evangelho, você não pode partir as palavras de Jesus, você não pode partir o ministério de Jesus e pegar só a parte que você gosta. Essa semana, a Xuxa escreveu sobre isso, que a gente devia reescrever o Novo Testamento. A gente devia tirar algumas partes ruins e deixar só a parte do amor. Como que a gente não pensou nisso antes? Meus irmãos, nós não podemos partir a mensagem, o Evangelho é um só, a palavra é uma só, por mais dura que ela seja. Chega então um momento, como aconteceu aqui com os discípulos, que eles são apresentados à totalidade do Evangelho. Eles são apresentados à realidade do Evangelho. Eles são apresentados a um Evangelho inteiro. E no momento que são apresentados ao Evangelho inteiro, a dura mensagem do Evangelho, eles têm que tomar uma decisão. E foi isso que aconteceu aqui no texto. Quando eles conhecem a verdade, quando eles conhecem a palavra, a maioria dos discípulos toma uma decisão. Os discípulos verdadeiros tomam outra decisão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem. Para facilitar o nosso estudo, eu dividi a mensagem em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver por que o Evangelho é uma dura mensagem. Depois, qual foi a resposta dos falsos discípulos. E, por fim, qual foi a resposta da verdadeira igreja. Primeiro, por que o Evangelho é uma dura mensagem. Segundo, a resposta dos falsos discípulos. E terceiro, a resposta da verdadeira igreja. Vamos começar então, por que o Evangelho é uma dura mensagem. Nós vimos aqui então, irmãos, voltando no capítulo 6, que as pessoas seguiam Jesus com as mais diversas motivações. As pessoas estavam atrás dele buscando cura, buscando alimento, buscando ficar livre do Império Romano, ficar livre dos seus problemas. É bem verdade, irmãos, que ainda hoje, Jesus cura, Jesus alimenta, Jesus intervém na nossa vida, Ele cuida de nós, Jesus está agindo. Mas o ponto, irmãos, é que o propósito da vinda de Jesus não se resume a essas coisas. O propósito pelo qual Jesus veio não é simplesmente para curar, para alimentar, para tirar os problemas. Aquilo que as pessoas buscavam em Jesus, aquilo que motivava as pessoas a ir até Jesus, não é a essência do seu ministério. É por isso que João, no seu evangelho, ele faz questão de toda vez que ele vai falar sobre um milagre, ele chama de sinal. Ele chama
aquilo que Jesus fazia de sinais milagrosos. Este foi o primeiro sinal que Jesus fez, este foi o segundo sinal, eles viram os sinais. João faz questão de usar a palavra sinal, porque o sinal, ele não é um fim em si mesmo, o sinal, ele aponta para alguma coisa. O sinal ele não tem uma razão de ser em si, ele se remete a algo. Meus irmãos, Jesus não veio simplesmente para fazer remendos na criação. Jesus não veio tapar buracos na criação. Jesus não veio simplesmente pegar o doente e curar o doente, porque o doente vai ficar doente de novo. Jesus não veio simplesmente ressuscitar o morto, porque o morto vai morrer de novo. Ou será que Lázaro está vivo até hoje? Jesus não veio simplesmente alimentar uma multidão, porque aquela multidão vai ter fome de novo, como a gente vê no texto. Jesus veio para resolver o problema do homem, e o problema do homem se chama pecado. Essa é a sua missão. Jesus veio como um antídoto para o veneno chamado pecado. Jesus absorveu naquela cruz todo o veneno, é por isso que ele se compara, lá no capítulo 3, com a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. Você se lembra lá no Antigo Testamento? As serpentes estavam picando o povo de Israel, e as pessoas estavam morrendo com o veneno, mas Moisés levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhava para a serpente era curado. No capítulo 3, Jesus disse assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Da mesma forma, no capítulo 6, no verso 40, porque essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, então, meus irmãos, ele vem para absorver esse veneno, é isso que ele faz naquela cruz, ele absorve o veneno do pecado, ele levou sobre si, ele carregou a ira de Deus. Essa é a missão do Filho. Portanto, os sinais, eles não são o propósito da vinda de Jesus, mas os sinais apontam para o propósito da vinda de Jesus. Jesus não veio simplesmente para fazer os sinais, para resolver o problema imediato da doença, para resolver o problema imediato da fome, para resolver o problema imediato das pessoas. Não, mas quando ele operava tudo isso, ele apontava para o que ele veio realmente fazer. É por isso que, quando Jesus cura o enfermo, ele está dizendo: aquilo que eu vim fazer foi absorver o veneno do pecado. A enfermidade existe por causa do pecado, mas eu vim absorver o veneno, e no meu reino, quando eu voltar e consumar todas as coisas, quando eu consumar a obra de redenção, não haverá mais enfermidade. Era um sinal. Quando Jesus ressuscita o morto, ele está dizendo: a morte é decorrência do pecado, mas eu estou absorvendo o veneno do pecado, e no meu reino não haverá mais morte. Quando ele sacia a fome da multidão, ele está dizendo: no meu reino não haverá mais fome. Quando ele acalma a tempestade, ele está dizendo: até mesmo a natureza vai ser livre da contaminação do pecado. É por isso que Apocalipse 21, versículo 4 diz assim, versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, quando Jesus está operando os seus sinais, ele está ensinando as pessoas a respeito de si mesmo e do seu reino.
Os sinais de Jesus serviam para ensinar, para demonstrar aquilo que ele veio fazer, qual é o seu ministério, qual é a sua obra. Porque os sinais apontam para algo. Os sinais, então, foram feitos por Jesus, não como um fim em si mesmo, mas para demonstrar que todos os efeitos do pecado na criação um dia serão definitivamente arrancados. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça, não haverá mais opressão. Mas as pessoas queriam os sinais. As pessoas queriam os sinais mais do que aquilo para o que o sinal aponta. As pessoas queriam era o pão. As pessoas queriam era a cura. As pessoas queriam era a libertação. Eles não querem saber se isso é o sinal, eu quero é isso. Aquelas pessoas, e o mesmo acontece hoje, buscavam o que não tinha um propósito em si. Buscavam aquilo que não era a essência do que Jesus veio fazer. A missão de Jesus, meus irmãos, não era ser um líder político. Embora um dia ele vai estabelecer o seu trono sobre toda a terra. O propósito de Jesus não era ser um milagreiro que resolvia o problema temporário das pessoas. Embora um dia não haverá mais qualquer enfermidade. O ministério de Jesus não era simplesmente alimentar aquela multidão. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus não veio para deixar você mais rico. Jesus não veio para aumentar o seu contra-cheque, aumentar o tamanho do seu carro, aumentar o tamanho da sua casa, te dar uma esposa bonita. Não é esse o propósito da vinda dele. Embora Jesus possa curar, prosperar, te dar um casamento feliz. Jesus pode curar ainda hoje? É claro que cura. Creio que ele curou nessa manhã. Porque ele ainda está fazendo sinais. Ele ainda está mostrando que não haverá enfermidades. Ele ainda está mostrando, porque ainda não consumou a obra de redenção, nós estamos ainda durante o processo, e ele está mostrando que o reino vem. E quando o reino vier, não haverá morte, não haverá doença, não haverá fome. Por isso Jesus está agindo também hoje, mas esse não é o propósito principal da sua vinda. É por isso, meus irmãos, que aqui no texto que antecede o que nós lemos hoje, esse discurso que foi tão impactante para aquelas pessoas, Jesus começa a mostrar exatamente isso para aquelas pessoas. Ele diz: olha, vocês estão atrás de mim querendo pão, mas eu tenho algo para vocês que é muito melhor do que o pão. Eu sou o pão da vida, ele está dizendo. Eu sou a resposta para o seu coração, eu sou a real busca da sua alma, eu sou a solução para a sua fome, para a sua sede espiritual. Melhor do que o pão que vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Não, eu estava querendo mostrar algo maior. Eu sou o pão da vida. Da mesma forma, ele diz para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma água para te dar, que você nunca mais vai ter sede. Melhor, meus irmãos, do que curar um cego, ele é a luz do mundo. Melhor do que acalmar uma tempestade, para os discípulos poderem navegar sem medo, ele é Senhor sobre toda a criação. Jesus está dizendo aqui para aquela multidão, focada em sinais, uma multidão que queria só o sinal, uma multidão que não queria se preocupar com mais nada, só queria o momento, só queria o remendo, só queria o buraco tapado. Jesus está dizendo: o que eu tenho para oferecer para vocês é muito maior. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida.
Nos versos 54 do capítulo 6, o texto anterior, Jesus diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus está mostrando isso para a multidão, está mostrando isso para nós. Eu tenho algo muito maior, muito melhor do que os sinais para você. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é sobre cura, é sobre quem a cura aponta. Não é sobre prosperidade, é sobre para quem a prosperidade aponta. Não é sobre ficar livre de problemas, mas é sobre para quem o mar calmo aponta. Nesse ponto da mensagem de Jesus para aquela multidão, nesse ponto, eles já haviam entendido uma coisa. Enquanto Jesus explicava isso para aquela multidão, eles entenderam que o Evangelho não é sobre como Deus vai atender os nossos caprichos. O Evangelho é sobre abrir mão de si mesmo e se tornar discípulo dele. O Evangelho não é sobre como Deus vai tornar você mais rico. O Evangelho é sobre você abrir mão do amor à riqueza, doar os seus bens aos pobres e ir após ele. O Evangelho não é sobre como Deus vai ou não vai curar a sua enfermidade. O Evangelho é sobre você entregar completamente o controle da sua história nas mãos dele. O Evangelho, meus irmãos, não é a história de um Deus que se submete ao homem. O Evangelho é o homem se humilhar, se quebrantar e se submeter à vontade de Deus. Esse é o Evangelho. Mas as pessoas não querem essa mensagem. As pessoas não querem abrir mão. As pessoas não querem renunciar. As pessoas não querem tomar dia a dia a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Não. Eu quero que Jesus atenda às minhas vontades, às minhas necessidades, às minhas demandas. Mas esse não é o Evangelho. Não é isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Meus irmãos, andar com Jesus implica sair das trevas e se expor à luz. Andar com Jesus implica tomar dia a dia a sua cruz, negar a você mesmo, renunciar tudo e se tornar discípulo dele. Como Jesus mesmo falou no capítulo 3, no verso 19, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas não querem abrir mão. As pessoas não querem ceder. As pessoas não querem renunciar. Elas querem só o sinal. Elas querem só o remendo. Porque as suas obras são más. Enquanto Jesus está então ensinando isso para os seus discípulos, veja, agora a mensagem chegou completa. Não é mais aquele Jesus apenas que vai multiplicar o pão de novo para a gente comer amanhã. Não é mais Jesus, aquele líder político que a gente espera, que vai romper a opressão do Império Romano. Não é mais Jesus que fica curando todo mundo, Jesus milagreiro, não. Agora eles entenderam o Evangelho. Agora eles entenderam a mensagem. E essa mensagem, ela é dura.
Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Irmãos, essa mensagem, ela vai de encontro, ela choca diretamente com a nossa natureza caída. Essa mensagem, ela incomoda. A mensagem do Evangelho, ela incomoda. Ela dói, porque a gente não quer falar de renúncia, a gente quer ser saciado. Dura é essa palavra, disseram os discípulos. Jesus diz então no versículo 61, sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Isso é pesado demais para vocês? Isso é difícil para vocês? Entender que eu não vim fazer aquilo que você queria que eu fizesse, isso é difícil, isso escandaliza você? Será que essa mudança de paradigma que eu estou apresentando, Jesus está dizendo para eles? Será que essa mudança de paradigma de um Deus que supre as suas necessidades, para um Deus que você se submete à vontade dEle, será que isso é grande demais para você? Aí ele diz no verso 62, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Jesus está apontando aqui para o caminho que ele teria que passar para voltar para o Pai. Ele está falando da cruz. Se isso que eu estou dizendo para vocês é difícil demais de assimilar, se não é esse o Messias que vocês esperavam, se não é esse o líder, o profeta que vocês tanto aguardavam, o que vai acontecer então nos dias que vocês virem esse Messias pregado numa cruz, humilhado, cercado por bandidos? O que Jesus está dizendo aqui para aquela multidão, para mim e para você: o que vocês estão buscando encontrar em mim não é o que eu quero oferecer para vocês, e aquilo que eu ofereço para vocês não é o que vocês querem. Dura é essa mensagem. E ele segue dizendo, verso 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Jesus está dizendo: isso que vocês estão buscando encontrar em mim é carne, é carnalidade. Vocês estão preocupados apenas com comida, vocês estão preocupados com coisas carnais, mas eu vim para que vocês tenham vida. O que Jesus está propondo aqui, meus irmãos, com essa quebra de paradigma, com essa inversão no pensamento dos discípulos, é exatamente isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida, são dessas palavras que vocês precisam. Não do pão, não da cura, não do milagre, mas de Jesus. Mas Jesus sabia que a carne fala alto demais. Verso 64, ele diz: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Ah, meus irmãos, quando foram confrontados com aquela palavra, Jesus sabia, a carne fala alto demais. A nossa natureza foi de tal forma corrompida, que a carne fala alto demais. Mas essa é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem dura. Não é a mensagem que temos ouvido por aí. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de cruz, de renúncia, de submissão. Se nós somos pecadores, como a Bíblia diz que nós somos, a verdade dói, a verdade machuca, a verdade fere. Quando somos confrontados com a verdade, isso causa incômodo. Não adianta, como muitos pregadores têm feito por aí afora, ficar promovendo um bem-estar sem verdade, porque isso é engano, isso é paliativo, isso é remendo. Não é essa a mensagem do Evangelho. A verdadeira paz, a verdadeira alegria,
o verdadeiro sentido da vida, não vem quando os nossos desejos carnais são saciados. Mas eles vêm quando o mal e o pecado são arrancados do nosso coração. Quando nós renunciamos, quando nós nos submetemos, quando nós dizemos, eu me submeto, Senhor Jesus, eu te recebo, eu me arrependo da vida que eu levava, eu me arrependo do meu pecado, eu abro mão, isso dói. Tem um autor, C.S. Lewis, nesse livro, Crônicas de Nárnia. Se você nunca leu Crônicas de Nárnia, eu recomendo que você leia. Talvez você já tenha visto o filme, e o filme é legal, mas o livro é sempre melhor. C.S. Lewis aqui, ele ilustra bem isso que nós estamos falando. Ele conta, num dos livros, chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, ele conta a história de um menino, Eustáquio, um menino malvado, um menino ganancioso, e esse menino se transforma num dragão, simbolizando ali o pecado, um monstro por causa do pecado. Chega um determinado momento que Eustáquio queria se livrar daquela pele de dragão, ele queria voltar a ser gente. Então, em determinado momento, Eustáquio começa a arrancar a sua pele, ele não queria mais aquilo, ele arranca a pele. Quando ele olha para o chão, a pele está no chão, e ele pensa que resolveu o problema, mas no passo seguinte, ele vê que voltou tudo de novo. Ele não conseguia se livrar daquela pele, então ele arranca de novo, ele arranca a pele, e quando ela está no chão, ele se alegra por um momento, mas logo ele vê que a pele cresceu de novo, ele não conseguia deixar de ser um dragão. Até que ele encontra Aslan. E aí, a história se desenvolve, vou pedir o pessoal para projetar só o texto para mim, para você poder acompanhar. Como ele relata esse encontro do Eustáquio com Aslan. Ele diz assim: então o leão disse, eu tiro a sua pele. Eu tinha medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo eu estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. E lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu também, macio e delicado como um frango depenado, e muito menor do que antes. Nessa altura, agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Eu tinha voltado a ser gente. Meus irmãos, o processo que Lewis narra aqui, o processo de libertação do pecado, do mal, a solução para o problema do homem, dói. É por isso que a conversão tantas vezes é acompanhada de lágrimas. O arrependimento dói, a vergonha dói. Porque quando você está ali no momento que você se converte, que você entrega a vida a Jesus, que você entende a mensagem do Evangelho, a primeira coisa que você vê são as garras do leão. Ele tem que arrancar. Não é, meus irmãos, esse Evangelho que é ensinado aí, que massageia o ego, que sacia a carne, que apenas faz as pessoas se sentirem bem, sem apresentar a verdade. Mas a verdade, ela dói. Os discípulos, então, foram colocados aqui diante da garra do leão. Os discípulos foram colocados diante do Evangelho. E agora eles tinham que tomar uma decisão. Segunda parte, então, dessa mensagem, nós vamos ver primeiro a resposta dos falsos discípulos. Quando são apresentados a essa realidade, a esse Evangelho, que é uma dura mensagem,
Verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Voltaram para suas velhas vidas, voltaram para suas velhas buscas, voltaram para cisternas rotas que não retêm água, voltaram a tentar saciar o seu coração em tantas coisas, como acontece hoje com tantas pessoas quando são confrontadas com a mensagem do Evangelho. Voltaram, como Jesus disse anteriormente, voltaram a trabalhar pela comida que perece. Meus irmãos, a nossa natureza caída, ela fala tão alto, a ponto das pessoas se satisfazerem com o pão, mas não quererem o verdadeiro pão da vida. É por isso que Jesus disse no verso 65, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Se dependesse de nós mesmos, meus irmãos, nós seríamos exatamente como aquela multidão, porque a carne fala alto, os nossos desejos carnais falam alto demais, se não é o Espírito Santo atraindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos, tocando o nosso interior, nos fazendo entender essa mensagem, nos levando a dobrar os joelhos diante de Jesus, nós nunca teríamos nos dobrado. Você pode até ter começado a segui-lo, atrás de cura, de bênção, de prosperidade, de ficar livre de problema. Mas o Espírito Santo, Ele quer abrir os seus olhos e te mostrar que tudo que você precisa é de Jesus. Não são dos paliativos, é Ele. A mensagem do Evangelho não é aquilo que Ele pode fazer por você. A mensagem do Evangelho é quem Jesus é. Eu oro para que o Espírito Santo abra o nosso coração nessa manhã, que nos mostre o real sentido do Evangelho, o real propósito daquilo que Jesus fazia, a plenitude dessa mensagem, que é dura, mas que salva, que liberta, que traz vida, que faz o dragão voltar a ser gente de novo. Só o Espírito Santo pode fazer isso com cada um de nós. Por que você é cristão? Por que você o segue? Por que você o busca? Os sinais, meus irmãos, aquilo que Jesus pode fazer, não é um fim em si mesmo. Jesus é um fim em si mesmo. É dele que trata a mensagem, é sobre ele que trata a mensagem. Uma manhã de domingo como essa, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas estão lotando igrejas, atrás de quem pregue apenas para satisfazer a sua carne. E a tragédia fica completa quando falsos pastores descobrem que esse falso evangelho dá resultado. Ele enche igreja. Cria um ciclo. Alimentam as pessoas com uma falsa mensagem, uma mensagem sem cruz, uma mensagem sem renúncia, uma mensagem sem arrependimento, uma mensagem sem dor. E as pessoas não são expostas à totalidade do Evangelho. Por isso, como disse o verso 66, quando conhecem o Evangelho, voltam para trás, voltam para suas casas. Se fosse nos dias de hoje, ao voltarem para suas casas, eu encontrar lá falsos pregadores, pregando o contrário do que Jesus acabou de pregar, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, que Jesus só quer melhorar a vida deles. Hebreus capítulo 10, verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A multidão voltou atrás, mas há ainda, para fecharmos a mensagem, a resposta da verdadeira igreja. Jesus então pergunta aos seus discípulos, verso 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus pergunta para mim e para você nessa manhã, você também não quer ir? Você também não quer voltar para a teologia da prosperidade? Você também não quer voltar para os coaches gospel?
Você também não quer voltar para aquela palavra macia, gostosa, que você tantas vezes ouviu? Você também não quer? A mensagem é essa, Jesus está dizendo, essa é a mensagem. Ele diz para os 12, olha, o evangelho é esse, agora é com vocês, o que vocês querem? Quer voltar? Vai com eles, lá é confortável, lá massageia o ego. Então Pedro se levanta, sempre Pedro, né? Pedro se levanta, verso 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa é a resposta da igreja verdadeira. Senhor, para quem nós iremos? Veja, meus irmãos, a resposta não é para onde nós iremos, é para quem nós iremos, porque não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, não há nenhum outro nome que pregue vida de verdade, vida eterna, vida em abundância, não existe, Senhor. Nós vamos para quem? A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma pessoa. A mensagem do Evangelho não é aquilo que ele pode te dar. A mensagem do Evangelho não é o que você pode alcançar a partir do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma pessoa. O John Piper tem uma frase que é assim: a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é esta: se você pudesse ter o paraíso, sem doenças, com todos os amigos que já teve na terra, todas as comidas das quais gosta e todas as atividades de lazer que aprecia, e todas as belezas naturais que contemplou, e todos os prazeres físicos que experimentou, e nenhum conflito humano ou desastre natural, você se satisfaria com tudo isso, caso Cristo não estivesse nesse paraíso? Meus irmãos, o Evangelho não é sobre ter sossego, sobre ter saúde, sobre ter riqueza, sobre ter bem. O Evangelho é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Ele é a resposta para o nosso coração, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a água viva, Ele é a luz do mundo. A resposta para o nosso coração é uma pessoa, é Jesus. É dele que nós precisamos. Se não tivermos mais nada, se perdermos tudo, nós só precisamos de Jesus. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. E se Jesus não te der prosperidade? Senhor, para quem iremos? E se Jesus não curar a sua doença? Senhor, para quem nós iremos? E se Jesus não tiver um mar calmo diante de você, Senhor, para quem nós iremos? A música Castelo Forte, de Martinho Lutero, tem uma parte que ela fala assim: se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. O que eu e você precisamos entender, meus irmãos, é que o Evangelho não é sobre aquilo que Jesus pode te dar, mas é sobre quem Ele é. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Respondendo à pergunta que eu abri esse sermão, eu abri perguntando por que você é um cristão. John Stott responde essa pergunta dizendo assim: eu sou cristão, não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Que seja essa também, meus irmãos, a resposta do nosso coração. Que uma vez confrontados com a plenitude da mensagem do Evangelho, que o Espírito Santo abra o nosso coração e o nosso entendimento para dizer: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus termina então
Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele dizia a respeito de Judas. Até mesmo no meio dos 12, a carne de um falou tão alto que ele resolveu seguir por outro caminho. Eu queria fechar essa mensagem com 2 aplicações bem rápidas para a minha vida, para a sua vida. Diante de tudo que Jesus está nos apresentando aqui, essa dura mensagem do Evangelho, eu queria que você guardasse no seu coração 2 reflexões. A primeira delas é que na dureza dos sermões, Deus trata o nosso coração. Na dureza dos sermões, Deus trata o nosso coração. Irmãos, não se iluda com o falso evangelho que é ensinado aí fora, com o falso evangelho que bomba nas redes sociais, com o falso evangelho que só massageia o ego, que só alimenta a carne. Não se iluda, porque se nós somos tão pecadores quanto a Bíblia diz que nós somos, e se Deus é tão santo quanto a Bíblia diz que Ele é, no momento que a nossa natureza caída encontra com a palavra de Deus, tem que doer, tem que dar um choque, tem que incomodar. Culto bom, meu irmão, não é aquele que você sai todo feliz e animado. Culto bom é aquele que você sai moído, quebrado. Não é que o pastor gosta, então nós vamos ficar falando só de... Não, é porque é a natureza das coisas. A nossa natureza caída, pecaminosa, corrompida pelo pecado, ela tem que entender que essa é a palavra de Deus, e eu preciso me submeter a ela, e isso dói. Na dureza dos sermões, Deus trata o nosso coração. E em segundo lugar, para a gente fechar, se você está angustiado, ansioso, com medo, se o mar está agitado, eu queria encorajar você a fazer das palavras de Pedro as suas palavras. Toda vez que você olhar para a sua condição, toda vez que as coisas parecerem difíceis, toda vez que parecer que as coisas não estão no lugar, toda vez que o falso evangelho tentar te seduzir, que você olhe para João 6, verso 68 e diga: Senhor, para quem eu irei? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Vá até Ele, não vá atrás da cura, não vá atrás da bênção, não vá atrás da prosperidade, vá até Jesus. É dele que você precisa, é Ele que acalma o mar, é com Ele que o mar fica calmo, é na presença dele que o seu coração encontra sentido, encontra propósito. Porque tudo que eu e você precisamos não é da cura, não é das finanças, não é da prosperidade, não é nada disso. Tudo que nós precisamos é do Senhor Jesus.